Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão vendo aí mais um vídeo aí sobre mais um exercício que a gente está resolvendo junto aí. A chave do circuito abaixo foi fechada no instante T0. Ele está mostrando aqui que a chave foi fechada no instante. Algum tempo depois, essa chave aqui. Algum tempo depois, já em regime permanente, o valor da corrente total que passa pelo circuito foi calculado. Então, a corrente que vai circular aqui pela fonte vai passar por esse fio aqui, vai subir aqui, vai sair daqui da fonte, vai andar pelo circuito e vai voltar para a fonte. Então aqui na fonte sai a corrente total. E total. Aí ele quer saber qual dessas questões aqui, se é 7,5, se é 12,5, 25 amperes, 50 ou 0 ampere. Né? Então aí tem uns aqui, um resistor e um indutor L de 2 mH, um resistor e um indutor, um resistor, um capacitor, um indutor e um resistor em série e um capacitor aqui. Só que essa indutância L aqui, ela deve ser proveniente de uma bobina. Então ela tem uma parte resistiva e uma parte indutiva, uma parte resistiva e uma parte indutiva. Então são duas bobinas ligadas em paralelo, né? Um resistor aqui, um capacitor, mais uma bobina aqui que tem a parte resistiva e a parte indutiva. Só que a fonte de tensão é contínua. Então, como é que a gente explica isso? A tensão é contínua de 12 volts. Então, o T é infinito. Ou seja, o tempo ela permanece 12 para sempre. Então não tem frequência, que nem no sinal alternado. Não tem a variância, né? O tempo, o valor de pico é 12 direto. Então o tempo, que é o período, é 1 sobre T, é 1 sobre o infinito, que é igual a 0 Hz. Então não tem frequência. Então se não tem frequência, então como é que acontece quando você vai calcular XL? XL é igual a WL, que é igual a 2 vezes π, vezes F, vezes L, que é igual a 2 vezes π, vezes 0, que não tem frequência, né? Que dá 0 ohms. Então o XL vai dar 0. XL é a resistência do indutor. Então, essa parte aqui não vai dar 0 ohms. Essa aqui vai dar 0 ohms. Aqui também vai dar 0 ohms. Ó, 0 ohms. Tudo que for parte indutiva vai dar 0 ohms. Tá? E por quê? Por causa da fórmula aqui. Ó, a fórmula que a gente está vendo aqui, né? IXC é 1 sobre WC, que é igual a 1 sobre 2πfC, que é igual a 1 sobre 2 vezes π, vezes 0 vezes C, que vai ser 1 sobre 0, e 1 dividido por 0 é infinito. Então o capacitor ele tem uma resistência infinita, então ele vai funcionar com uma chave aberta. Então a bobina ela vai funcionar como um circuito fechado, né? A parte indutiva da bobina vai ser fechado e a parte capacitiva vai funcionar como uma chave aberta, certo? Então a partir desses dados, pelas fórmulas que a gente viu aqui, devido ao T ser infinito, eu acho que eu posso falar aqui, né? Por causa da tensão ser contínua, então o comportamento do componente vai ficar assim. A gente vai reescrever o circuito. 50 volts. Na fonte, a parte resistiva. Aí aqui tem uma chave fechada, porque é a parte do indutor. Aqui tem um capacitor, vai ficar com chave aberta. Aqui também tinha um outro capacitor. Aqui um resistor, outro resistor, e aqui a parte fechada dos indutores. Aí a partir disso a gente reescreve o circuito fica assim, ó, né? Esse resistor aqui fica fora porque a chave está aberta, né? E aí depois a gente vai simplificar, né? Esse daqui vai ficar em paralelo com esse, vai dar um resistor. Depois esse fica em série com ele, dá um outro resistor. Depois a gente soma esses dois resistores, que deu 4 ohms. E 50 dividido por 4 deu 12,5 amperes. Então a questão, essa é a letra B, que sai com a resposta, tá? As contas estão aqui da RQ, né? RQ 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, né? Que é essa parte aqui, né? Depois a soma dos dois resistores e depois
a soma de um mais o outro, que deu 4 ohms. Aí usei a fórmula, né? I total do circuito é igual ao total do circuito dividido pela resistência total do circuito, que dá 50 volts, dividido por 4 ohms, que deu 12,5 amperes. Então, como que foi que a gente descobriu que funciona assim? Pelas fórmulas aqui, ó. V é contínua em função do tempo, e então a frequência é 1 sobre o período, né? 1 sobre o infinito, dá 0 Hz, não tem frequência. Então, colocando na fórmula do indutor, XL é WL, que é igual a 2 vezes π vezes F vezes L. Você tem 2 vezes π, né? 2 vezes 3,14, frequência, não tem frequência, então vai zerar a conta. Onde entrou 0, zera a conta. Então 0 ohms. Então XL não tem resistência. E o capacitor é 1 sobre WC, 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C, que é 1 sobre 2 vezes π vezes 0 vezes C. Aqui vai dar 0 na parte de baixo, né? Porque entrou 0 da frequência. Então a XC se funciona como o infinito resistência. E como infinita resistência, então funciona como chave aberta. Então eu coloquei aqui, ó, aonde foi chave aberta, que tem capacitor. Aqui tinha um capacitor, aqui tinha um capacitor, eliminou esse resistor. Aí esse daqui, a parte que tinha indutor, ficou fechado, né? Fiz aqui, ó, bobina, chave fechada, capacitor, chave aberta. E aí depois você reescreve o circuito, né? Esse resistor aqui de 2, esse resistor aqui é o resistor de 1, né? Tá aqui já, 2, 1. E aqui os dois em paralelo, que é esses dois aqui, eliminando as duas partes indutivas. Aí simplificando, dá esse circuitinho, e aí a gente calculou a corrente total desse circuito aqui. Tá? Então o comportamento do circuito ele mudou devido à fonte de tensão ser contínua, diferente da alternada, que quando a tensão alternada aí já é outra coisa. A gente já viu em outros exercícios, né, sobre corrente alternada, circuito RLC. Então é bom para a gente aprender também, né, que a gente saber separar. Quando a fonte for contínua, o comportamento do componente é quando a fonte é alternada, o componente funciona de uma outra forma, funciona como parte resistiva, funciona como... Aí a gente tem que usar aquela forma polar e retangular lá para poder descobrir resistência, descobrir fase, descobrir o ângulo, o fator de potência, essas coisas lá também, tá bom? Então fica como sendo a questão B, né, que 12,5 ampere. E a chave do exercício foi a tensão ser contínua, o período ser infinito, a frequência 1 sobre T, 1 sobre infinito, frequência 0, né? É óbvio que a frequência é 0, né? Porque a tensão é sempre 12 volts. E aí quando a gente vai calcular a resistência do capacitor e resistência do indutor, aí a gente começa a ver que o indutor dá 0 ohms e o capacitor funciona como uma chave aberta de uma resistência infinita. Aí colocando aqui, nessa parte aqui, a gente já sabe que a bobina é o circuito fechado e o capacitor é o circuito aberto. Reescreve o circuito, copia o circuito, faz a mesma coisa. Onde tiver indutor você faz chavinha fechada, e onde tiver capacitor você faz chavinha aberta. Depois que você fez isso, você reescreve o circuito de novo. Você viu que essa chave que ficou aberta tirou fora esse resistor. Então ele já não está fazendo parte do circuito. Esse fio aqui você pode tirar também, não serve para nada, porque ele não está aberto. Aí você coloca aqui, fecha, aí reescreve aqui, coloca aqui, e aí simplifica, né? Faz a REQ, resistência pura, né? Não sobrou nada, só sobrou resistência pura. O circuito era RLC, aí ficou saindo uma resistência, um circuito misto de resistência pura. Aí você pode aplicar, né? R1 vezes R2, R1 mais R2, resolve essa parte aqui, ó. Depois você faz um circuito, você faz uma 3 em série e soma tudo, e aí você chega na resposta, na resistência total. Depois você tem a resistência total, você pega I total sobre U total, né? O total sobre R total dá a corrente total. Você lembra aqui daquele triângulozinho que tem aqui U em cima, R, I. Então aí você aplica essa fórmula aqui, né? I é igual a U sobre R,
Aí você pega e acha a corrente total que vai circular no circuito. Aí a gente pode calcular direto aqui, ó, que sai da fonte, né, e chega na fonte. Tá bom? Acho que já é o bastante, já deu para entender aí. Você que já é do ramo de eletricidade já vai saber aí como que a gente chegou. Depois você pode ver o vídeo outra vez, você pode pegar essa folha, eu vou colocar como anexo também, você dá uma olhada. Tá bom? Tchau, tchau.